começando pelo nosso mestre cientista, senhor Silvio Meira, será que podemos dizer que o varejo, ele está, não totalmente, mas, sei lá, 60% preparado para trabalhar com essas diferentes plataformas e também agregar valor, experiência e confiança? É com você. Boa tarde a todos e a todas. Paula, muito obrigado pela pergunta, pelo acolhimento. Tuca, obrigado pelo convite. Baiano, é um prazer estar aqui, com tanta gente que entende muito mais do que eu do negócio de varejo, apesar de eu estar no de dois negócios de varejo, pelo menos no ar, representando tecnologia e não varejo, representando digital. Veja, aonde é que a gente está? É importante a gente saber onde é que a gente está, tá certo? Se a gente olhar para o desenvolvimento do digital nos últimos, vamos imaginar, 50 anos, a gente tem computadores nas empresas desde a década de 70, numa certa escala. Os primeiros computadores no Brasil foram instalados no fim da década de 50. O primeiro foi na Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de Recife, por exemplo, instalou um computador em 1963, foi a terceira ou a quarta do Brasil a fazer isso. E os computadores entraram nas empresas mesmo, em uma certa escala, na década de 70. Da década de 70 até a década de 90, no meio da década de 90, a gente que estava do lado de fora não viu nada acontecendo nesse negócio de computação, porque a gente não usava computação diretamente. Mas se você fizer uma análise histórica disso, no meio da década de 90 apareceu a internet. E quem tinha computador em casa, de repente, pôde se conectar aos sistemas de informação das empresas que queriam prestar esse serviço, que antigamente era prestado só para os seus funcionários, por exemplo, os bancos botaram os caixas e os executivos online, de repente eu podia entrar na minha conta bancária online. Eu pude fazer, na década de 90, por exemplo, a minha declaração de imposto de renda online. Fazia no disquete, eu acho que todo mundo aqui lembra, né? Fazia no disquete, botava no computador, apertava um botão, fazia um bocado de barulho esquisito, transmitia para a Receita Federal e você não tinha que enfrentar a fila do banco. Então, a gente começou a fazer esse negócio de varejo digital na década de 90. O primeiro varejo digital é a Amazon, que é de 1994. Tá certo? Então, o que foi que aconteceu nas últimas 10 semanas, aproximadamente? Nas últimas 10 semanas, 25 anos de futuro, que estavam vindo do passado, lá desde 1994, com as empresas que estavam na frente dessa onda, tá certo? Esses 25 anos de futuro bateram numa barreira chamada Covid-19 e causaram um apocalipse digital. Teve um dia que muita gente do varejo acordou e sua loja estava fechada, sua rede de lojas inteira estava fechada e não tinha capacidade de vender online, ou vender de forma digital, ou através de um e-commerce, numa plataforma, no marketplace, o nome que a gente quiser dar. E aí aconteceu isso que você disse, Paula. Tentou-se de qualquer jeito, né? Foi uma explosão de gambiarras digitais para todo lado, mas com consequências extremamente interessantes. Veja, quais são os números de abril e maio do varejo no Brasil? Alimentos e bebidas em abril cresceu 295% em relação a abril de 19. Instrumentos musicais, 250%, de repente todo mundo começou a fazer serenata em prédio, eu acho, né? Brinquedos, 240%. As crianças em casa sem aula, eletrônicos, 170%, as pessoas comprando, sua televisão queimou porque passou a estar ligado o tempo todo, comprando laptops, comprando estabilizadores e assim por diante. Cama, mesa e banho, né? As toalhas estavam todas furadas, caindo aos pedaços, 166% de crescimento, e o e-commerce em abril cresceu 98% em pedidos e 81% em receita, quando comparado em abril de 19. E o que foi que aconteceu em maio? Em abril e maio a gente começou... Não, em maio, alimentos e bebidas, que tinha crescido quase 300% em abril de 20 em relação a 19, em maio, alimentos e bebidas cresceu 334%. Os pedidos online cresceram 133%, contra 98% de abril em relação ao ano passado, e a receita cresceu 127%, contra um crescimento de 81% em abril em relação ao ano passado. Quer dizer, mesmo se a gente perder 50% desse crescimento, se ele não se manter para o resto do ano, se a gente perder 50% desse crescimento,
Covid-19 terá causado a compressão dos próximos 5 anos de crescimento do e-commerce em 1 ano. E esse é o impacto, por exemplo, que está sendo previsto na Inglaterra, né? Tem um estudo na Inglaterra que mostra que 42% das pessoas que começaram a comprar mais online não vai comprar menos depois de passar da crise. E que 40% das pessoas que começaram a comprar online não vai deixar de comprar depois da crise. E isso, no caso da Inglaterra, vai causar um efeito que já estava sendo previsto para a década inteira, previsto para toda a década, em meia década. Isso é o Grimsby Report, que previa que, no caso da Inglaterra, na década entre 2018 e 2028, o e-commerce fecharia 20% das lojas de rua da Inglaterra, 100 mil lojas. Esse estudo acabou de ser refeito agora, na carreira, né? Ele não é final, porque é basicamente uma reescrita dele no contexto dos dados que a gente tem agora sobre um comportamento possível de futuro, né? Não é uma certeza, mas antecipando que esses 10 anos foram comprimidos para 5. É isso que eu acho que a gente está vendo no Brasil também. Agora, quem está pronto? Todo mundo deveria estar pronto, em tese, né? Você perguntou, 60% estão prontos? Não, não estão. Quando você considera o todo do pequeno varejo, né, da pequena loja, da muito pequena loja, da loja da esquina, tem pouquíssima gente pronta para estruturalmente ganhar escala fazendo varejo digital. E por que eu estou chamando a atenção para a gente ganhar escala fazendo varejo digital? Mesmo que seja o que eu chamo de local e-commerce. Nem todo mundo que entra no comércio digital, no varejo digital, precisa olhar e dizer, bom, eu vou entregar o que eu vendo em todo o Brasil, né? Tem muita coisa, e não é só comida, que faz sentido você entregar localmente. Você criar um conjunto de mecanismos de acesso, a gente poderia chamar de omnichannel, usando todos os canais, para eu negociar com aquele provedor de produtos, de serviços, de valores, de qualquer coisa, de tal maneira que eu não tenha que ir lá. É a gente transformar o acesso físico no acesso digital. É a gente fazer com que uma coisa que eu ia buscar em algum lugar, ela venha para mim. Isso é uma articulação complexa, Paula, como você já falou, de conteúdo, com capacidade de transação, com busca, com logística, com atendimento, com manutenção, porque as coisas vão dar problema no meio do negócio, com um certo cuidado com o usuário, no universo físico, no universo digital e no universo social. Se a gente, para eu terminar essa já longa intervenção, se a gente prestar atenção, tem um estudo de 2018, feito pelo Boston Consulting Group, com dados de 2017, que mostrava o seguinte: apesar de, naquela época, só 5%, em 2017, do varejo brasileiro ser digital, ser e-commerce, 37,5% de todas as transações do varejo eram mediadas pelo digital. O que é que significa mediado pelo digital? Você busca, você compara, você vai nas redes sociais, vai no Reclame Aqui, pergunta para os amigos, busca, compara de novo, e, enfim, você toma a decisão de fazer a compra. E 95% estavam comprando no ambiente físico. Eu vou lá, compro e levo para casa ou alguém entrega. Eu acho que, por causa de Covid-19 agora, esse número foi para muito depois de 50%, mais de 50% de todo o varejo brasileiro sendo mediado pelo digital, e muito provavelmente 10% de todo o varejo sendo realizado pelo digital, 10% no mínimo, talvez mais.